Bom, eu me chamo Natan Guimarães, eu sou aluno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do curso Bacharel em Ciência da Computação, e essa apresentação se trata de um projeto final da disciplina de Big Data e Análise de Dados, onde o proposto foi pegar um conjunto de dados de uma base, de uma fonte pública, tratar esses dados no processo de limpeza, importar esses dados ao banco de dados, conectar o Power BI a esse banco de dados e, consequentemente, realizar uma análise de dados no Data Warehouse. É, Vou começar pela obtenção dos dados. Para obter os dados, eu peguei eles estão nesse seguinte link, eu vou enviar esse material, deixar na descrição aí para vocês estarem consultando. E os dados estão disponíveis aqui do Exército Brasileiro e é do Serviço de Alistamento. E a gente vai tentar solucionar uma problemática que eu vou destacar lá mais à frente no decorrer da apresentação. Aqui a gente tem vários conjuntos de dados, eles estão no formato CSV. E eu não peguei todos esses dados porque ficaria uma análise muito pesada, né? E o que a gente quer aqui com um caso de estudo, acredito que um conjunto de 4 anos, eu peguei de 2018 a 2023, vou estar mostrando aqui agora para vocês, como eu baixei esses dados. Após baixar os dados, eles estavam desse formato aqui, CERMIL, que significaria Serviço Militar, 2018 a 2023. Como eu cheguei nessa tabela aqui? Para realizar essa junção de tabelas, eu vim aqui na parte de tratar os dados, eu importei primeiro os dados. Eu não estou mais com aquela tabela, porque por algum motivo ela sumiu do meu computador, mas eu vou estar demonstrando para vocês como eu juntei. Eu importei todas as tabelas aqui, aquelas que estavam separadas de cada ano, e aí eu vim aqui acrescentar consultas e juntei todas elas e gerei a tabela ser unificada. Como eu fiz para baixar essa tabela? Uma vez que a tabela estava aqui, eu vim aqui no meu Dex Studio. Aqui no Dex Studio eu tinha todas as tabelas, olha, eles estão aqui ainda, todas elas, e eu fiz esse comando aqui, que é para exportar a tabela. Antes de exportar, você precisa vir aqui e colocar ele para file, senão ele vai apenas exibir as tabelas aqui. Uma vez exportado, eu tenho esses dados aqui no seguinte formato. Deixa eu ver, tenho ele aberto aqui? Sim. Ó. São esses os dados aqui que eu tenho, e eles estavam dessa forma. Vocês podem ver que tem alguns arquivos aqui que eles estão nulos. Então, assim, eu fiz todo um processo de retirar linhas duplicadas, retirar linhas nulas. Eu coloquei uma coluna de index também, né? Eu vou estar mostrando também no modelo que eu criei lá no Data Warehouse. Eu criei um modelo de index no banco de dados para que a gente pudesse estar criando as chaves primárias, né? Que elas têm que ser diferentes. E eu tinha muitos dados repetidos nas minhas tabelas. Deixa eu vir aqui. Eu vou mostrar agora o meu banco de dados. Para criar o meu banco de dados, pessoal, eu utilizei esses comandos SQL. Esse aqui são os scripts para criar a tabela, esse aqui para inserção. Eu só inseri esses dados aqui para verificar se se a tabela tinha sido criada corretamente e se os dados estavam ocorrendo tudo certo, né? Aí, após eu fazer esse teste, eu removia, que é um comando que removia todas essas primeiras linhas e deixava as tabelas vazias, somente para receber os dados, né? Aqui tem todos os comandos que eu utilizei. Aqui eu vou mostrar agora, por exemplo, minha tabela dimensão tempo. Deixa eu exibir aqui minhas primeiras 100 linhas aqui. Ó, aqui eu tenho os IDs, o ano de nascimento e a vinculação do ano. Para criar os relacionamentos e importar as chaves estrangeiras, né, eu usei esse comando aqui, ó. Esses comandos estão todos aqui. Eu vou estar disponibilizando ele junto com o material que eu vou estar enviando. E esse comando aqui, ele tá linkando as tabelas, ele está pegando tudo que tem relacionado à dimensão pessoa, fazendo referência na tabela fatos, e está referenciando com o código, que no caso seria o ID pessoa, né? Eu vou exibir aqui a tabela fato alistamento, para que a gente consiga analisar ela. Esperar um tempinho carregar. A tabela fato alistamento é maior. Será que eu exibi todas as linhas? Deixa eu ver aqui, acho que eu acabei exibindo todas. Deixa eu vir aqui e exibir somente as 100 primeiras e vou parar isso aqui. Yes. Aqui, pronto, foi bem mais rápido. Aqui a gente tem nossa tabela fato, alistamento. E de início, nessa tabela, eu não tinha esses dados aqui, ó. Eu preenchi até aqui. E esses dados eu criei depois que eu tinha preenchido todo o banco. Ou seja, primeiro eu criei todas as tabelas aí de pessoa, a tabela fato, a tabela pessoa, desculpa, tabela pessoa, tabela tempo, localização residência e localização junta.
Depois que eu criei todas as tabelas, eu criei a tabela fato, e depois que eu criei a tabela fato, eu vim com criei essas colunas, né? E eu vinculei elas ao ID das minhas tabelas por meio desse comando aqui, desses comandos, né? Que estão aqui. Tá, eu estava tendo alguns problemas para vincular esses IDs, acho que porque não tinha correspondência. E aí, depois de tratar meus dados novamente, remover, acho que eu tinha alguns dados que não tinham sido dados duplicados, e toda vez que eu tentava, às vezes carregava o Power BI, dizia que os dados tinham sido atualizados, mas eu chegava aqui e o ID estava zero. E aí eu tratei os dados novamente, certifiquei que eu tinha realmente removido as duplicadas, as nulas, e ele conseguiu fazer a importação corretamente, né? Aqui estão todos os dados correto importado. Esses dados vão ser interessantes estar relacionados. Por quê? Porque quando a gente chegar no Data Warehouse lá, a gente vai precisar deles para fazer o nosso modelo estrela. Eu vou estar exibindo aqui. Deixa eu fechar essa tela aqui. Acredito que a gente não vai mais. Vou dar uma olhada aqui pelas tabelas aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. Estava conectado porque foi a última vez, mas não mudou muita coisa não. Tá, ele já pegou o relacionamento ali. Ó, todos os IDs. Vocês podem ver que eu não tenho dados nulos, eu preenchi todos eles. Aqui é a tabela fato alistamento. Deixa eu ver se ela vai carregar aqui. Vamos ver. A tabela fato alistamento, pessoal, acho que vai demorar um pouco porque são um conjunto de dados muito grande. Eu acho que tem mais de 6 milhões de registros. Então, assim, é bem pesado mesmo. E menos 8 GB de RAM não dão conta. Ó, carregou aqui. Aqui eu tenho as minhas colunas. No ID eu estava tendo um problema, que inclusive fui consultado com a professora, pois durante a minha análise meus dados estavam sendo somados. E aí, depois de muita tentativa, procurando aqui, tirando as cegas, eu, eu descobri que eu só precisava colocar esses dados aqui no modelo de texto, né? Ele estava em número e eles estavam sendo somados. Eu vou mostrar onde estava esse problema. Aqui está todos os meus dados, ó. São muitos dados, pessoal, e assim, eu criei essa coluna de índice também. Não era necessário eu criar essa coluna, mas eu criei ela durante quando eu estava tentando resolver o erro do ID. E aí que eu fui informado pela professora que precisava ser um TXT, e aí eu corrigi o problema e eu acabei nem deletando ela. Mas eu não vou deletar agora porque eu vou ter que salvar isso e vai demorar muito para carregar. Vamos lá, fechar aqui. Eu vou exibir agora aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava no meu checklist aqui. Tá, eu já apresentei a base de dados, né? Eu falei um pouco sobre o processo de limpeza, transformação e separação das tabelas. Sim. Deixa eu ver aqui. As tabelas no banco também eu já mostrei sobre elas, como eu criei isso, os scripts que eu utilizei para criar o banco de dados e os scripts que eu utilizei para estar criando um relacionamento. Lembrando, pessoal, que é muito importante, e pelo menos eu errei nisso, você primeiro povoar as tabelas menores, né, as outras dimensões, para depois você chegar na tabela fatos. Se você começar pela tabela fatos, pode ser que quando você for criar o relacionamento, os dados não sejam vinculados corretamente. Pode acontecer isso, né? Tá. Mostrei as tabelas no banco. Agora sobre a conexão do banco com o Power BI. Essa parte aqui, pessoal, eu enfrentei alguns problemas e o principal deles foi o seguinte: o meu banco de dados, eu não sei o que estava acontecendo com ele, eu cadastrava ele, colocava uma senha segura para ele, só que por algum motivo, na hora que eu tentava conectar usando as credenciais no Power BI, eu não estava conseguindo, ele estava dando um erro de criptografia. Aí eu tentei abrir as configurações do arquivo de senha do Postgres, do PGAdmin, e aí eu tentei mudar a criptografia para um formato que, pesquisando na internet, teoricamente o PowerBI aceitaria, né? E aí ele também não aceitou. E aí minha última possibilidade para estar concluindo esse trabalho foi eu desativar o acesso às senhas no banco de dados. Lembrando, pessoal, essa abordagem que eu utilizei não é uma abordagem que deve ser utilizada na prática de forma nenhuma, não incentivo isso, mas para o meu caso, que é um caso de estudo, em que eu acredito que essa parte de estar solucionando a problemática e analisando os dados no Data Warehouse, eu acredito que isso
cabe a esse fato, entendeu? Eu tentei várias vezes, eu reinstalei o Power BI, acho que 5 ou 6 vezes da minha máquina, eu deletei todos os dados, limpei pastas, e por algum motivo eu ainda estava tendo esse erro. E quando não, acabavam acontecendo os outros erros, de eu tentando solucionar esse problema, né? E aí eu acabei optando por estar desativando as senhas do meu banco de dados, deixando ela totalmente como trust lá. E aí o Power BI, na hora que inicializava, eu fui lá em conectar uma base de dados, ele conectava automaticamente, assim como faz com o Dark Studio lá. Ele já consegue reconhecer o, o- a ferramenta externa, né, a aplicação externa. Esse é um ponto muito positivo do Power BI, que você não precisa estar fazendo aquilo manualmente. Tá, aqui eu falei sobre obtenção dos dados já também, limpeza e tratamento, eu falei sobre isso, como eu tirei os nulos e brancos, sobre os erros de formatação, tinha muitos erros de formatação também, ainda mais pela forma de codificação. Eu padronizei os nomes e colunas, removi dados duplicados, corrigi os tipos de dados, texto, número, data, inclusive eu falei para vocês sobre os IDs que eu coloquei para texto, estava como número, e eles estavam sendo somados durante a análise. E criei a coluna de index, essa coluna de index, pessoal, foi aquela que eu mostrei que é de índice. Essa coluna de índice eu coloquei ela porque eu tinha muitos dados repetidos. E aí eu precisava de dados diferentes para cada registro para poder criar as chaves primárias no banco de dados. Então eu adicionei uma coluna de índice para cada uma das tabelas. E depois eu fui removendo, né, esses dados quando estavam duplicados. A importação no Power BI, eu acabei de falar para vocês como eu fiz isso, que eu modifiquei os arquivos na raiz de configuração do meu PG admin, e aí eu tirei as senhas, a senha de acesso, porque eu não estava conseguindo, né? Tá. Atualização automática dos dados, validação dos dados após importação, eu verifiquei isso, vou exibir agora como ficou a análise de dados, vamos mostrar aqui. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver se ele vai carregar. Ok. Aqui eu coloquei uma análise de dados interativa, né, dinâmica, eu diria. E nessa análise, pessoal, eu coloquei um mapa para a gente, com os municípios de residência, para a gente ter uma noção de quais municípios do Brasil estão tendo o maior índice de alistamento. E eu segui essa ordem aqui de país, residência, UF, residência, município, residência, para que eu conseguisse obter localizações exatas aqui. É, se eu não tivesse seguindo essa lógica aqui de país, UF, município, em alguns momentos estava dando, tipo, sei lá, dizendo que a pessoa morava talvez na Ucrânia, mas na verdade era só um município, uma UF que estava sendo reconhecida, diferente para o nosso gráfico aqui, né? Aqui eu consigo modificar também, pessoal, deixa eu tentar mudar ele aqui, para esse tipo de dado aqui, ó, de mapa, que é um mapa bem interessante também, que é aquele de bolha, né? Deixa eu ver se ele vai alterar aqui agora, espero que não trave muito. Mas esse gráfico também é bem interessante. Aqui eu tenho uma coluna com o ano de nascimento, a gente pode estar filtrando esses dados aqui também, de UF de residência, município de residência e da junta militar, o sexo e religião. Uma coisa que eu descobri aqui, obviamente, né, o sexo, o alistamento no serviço militar é obrigatório para homens, e se a gente vir aqui e colocar para o sexo feminino, a gente vê que é bem pouca a quantidade de mulheres no serviço militar, né? Olha, em comparação com a quantidade de homens, tipo 176 mulheres no estado de São Paulo. Uma curiosidade, né? Em comparação a 268 mil, então é um número muito, muito discrepante. Aqui eu contei uma tabela de alistamento por sexo e estado civil. O que acontece aqui, pessoal? Eu queria ver qual que é o estado das pessoas que geralmente se alistam no serviço militar. E aí, a boa parte delas, obviamente, são solteiros, teve bem pouco, outros colocaram outros, e alguns dados estavam como se fossem, não estavam preenchidos, né? Então, esses são os dados que eu consegui analisar aqui. Aqui, ó, ele já colocou a residência de onde as pessoas moravam, ó. Deixa eu ver se esses dados aqui. Loreto, ó, ele tem algumas pessoas, sim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, alguns dados aqui ainda estão sendo exibidos de forma, acredito que seja isso, não estão sendo exibidos de forma correta. Eu vou voltar aqui para aquela outra análise, o maca coroplético. E aqui eu tenho os alistamentos por ano. Eu não sei por que eles se comportaram dessa forma, mas no ano de 2000 aqui, das pessoas que estavam nascidas no ano de 2000,
a gente teve 548 mil alistamentos aqui. Aqui eu posso estar substituindo o município de residência para, deixa eu ver aqui, a junta militar, deixa eu ver, ó, pegar uma junta militar qualquer aqui, e vou marcar ela aqui, e eu vou pegar também o município, ó, já apareceu aqui, e a gente consegue ter uma análise unitária, eu diria, para cada dado que a gente está selecionando aqui, né? Religião também, esse dado foi um dado que, uma coluna, né, que deu bastante trabalho para mim estar tratando esses dados, pois eles eram preenchidos sem uma regra. E aí eu tive que ir realmente filtrando todas elas que estavam sendo cadastradas para que as duplicadas não interferissem, né? Tipo, tava tendo 3 religiões iguais, mas com uma nomeação diferente, ele tava com formato de escrita diferente e eles estavam tratando como se fosse 3 registros diferentes, quando na verdade era uma única religião. Então eu tive que tratar esses dados também aqui. No município de residência, o F, sim, eu consigo pegar os estados, vou pegar aqui do Paraná. Então, a gente teve 63 mil alistados na contagem, né? E eu acredito que seja isso, pessoal, a respeito da minha análise. Eu tentei estar utilizando aqui também dados gráficos em linguagem R, só que por algum motivo eu não estava conseguindo executar meus scripts aqui para plotar os gráficos, né? Eu acredito que seja isso, foi uma abordagem bem introdutória mesmo, há muitos aspectos que eu acredito que possa ser incrementado, que possa estar dando uma análise melhor. E sobre a problemática, a gente pode estar tirando aqui como conclusão a proporção, por exemplo, dos estados que têm maior número de alistamento, né? Deixa eu mudar aqui, estava para o Paraná, eu vou colocar todos. Ó, a gente consegue estar fazendo essa análise aqui e vendo que o estado de São Paulo tem mais alistamento e, por exemplo, sei lá, Santa Catarina tem menos e tem estados que tem bem menos, a Roraima tem 3 mil. E identificar quais são os aspectos. Geralmente, esses estados aqui que tem bem menos, uma coisa que eu cheguei a essa conclusão foi que geralmente esses locais não têm uma junta militar. E aí as pessoas acabam não se alistando e sendo dispensadas por conta de todo o trâmite de você ter que se mudar para ir lá e fazer o seu serviço de alistamento militar, né, o serviço militar. É possível também estar uma outra problemática, a gente está intensificando os incentivos para o alistamento no serviço militar, né? A gente consegue estar visualizando essas densidades aqui demograficamente. Eu vou estar dando um zoom aqui no meu projeto, aí a gente consegue ver a proporção. Então, assim, pessoal, existem várias problemáticas que se a gente for estar analisando aqui, a gente vai estar começando a descobrir novas problemáticas que talvez se a gente tivesse somente naquela tabela, a gente não chegaria a essas conclusões. O vídeo está ficando muito longo, eu acredito que seja isso a apresentação. Eu espero que eu tenha abordado praticamente tudo, né, do que foi pedido. Deixa eu voltar aqui nos meus tópicos mais uma vez. E assim, o relacionamento entre as tabelas no Power BI. Esse ponto aqui, tá aqui. E aqui eu tenho a exibição do meu modelo estrela. Deixa eu estar exibindo aqui. Tava quase esquecendo desse ponto. Ó. Aqui eu tenho o meu modelo estrela, com os devidos relacionamentos. Uma coisa que foi bem legal, né? Na hora que quando você importa, né, você faz o relacionamento lá no banco de dados, automaticamente esse relacionamento já era criado aqui também para mim. Isso evita retrabalho, né? Bom, pessoal, eu acredito que seja isso. Eu queria poder fazer mais análise aqui, brincar melhor com esses dados, mas como vocês podem ver, o meu computador está bem lento. Tenho apenas 8 GB de memória RAM e várias vezes o Power BI fecha por conta de travamento. Mas dá para brincar bastante com essa base de dados. Eu vou estar disponibilizando ela. E acredito que é isso. Muito obrigado por assistir e deixe seu like.